Bom dia, que a paz do Senhor esteja contigo. Há momentos em que o coração humano se sente pequeno diante de tantos desafios e, na ânsia de ser reconhecido, corre atrás de olhares, de palavras e de validações que parecem nunca ser suficientes. Muitos vivem como se precisassem provar, a cada instante, que são capazes, que têm valor, que merecem estar onde estão. Mas a palavra de Deus nos lembra que o nosso valor não se mede pelo julgamento das pessoas, e sim pelo olhar de Deus que nos criou. O salmista, no Salmo 139, declara que fomos formados de maneira maravilhosa e que antes mesmo de cada um dos nossos dias existir, todos já estavam escritos diante do Senhor. Isso significa que a nossa vida tem um valor eterno e que a nossa existência não é obra do acaso. Se Deus nos criou, Ele nos capacitou e nos escolheu, e não precisamos gastar energia tentando provar quem somos para os homens, porque já fomos aceitos por aquele que é dono de tudo. Quando o inimigo tenta lançar a semente da comparação, da inferioridade ou da necessidade de provar algo a alguém, ele quer nos desviar da simplicidade de andar na presença de Deus, porque, enquanto buscamos o olhar dos homens, esquecemos que o maior olhar já repousa sobre nós, o olhar do Pai. E é nesse olhar que encontramos descanso, porque Deus não nos vê pelas falhas, pelos erros ou pelas limitações, mas pela obra perfeita de Cristo em nós. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse que somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso mostra que nossa identidade não está no que fazemos para agradar pessoas, mas no propósito eterno para o qual fomos chamados. Quantos vivem aprisionados em sentimentos que os amarram ao passado? Muitos carregam culpas, frustrações e dores que se transformam em correntes invisíveis, impedindo-os de viver o novo de Deus. Mas a palavra declara: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Essa é uma promessa poderosa que nos convida a erguer a cabeça, a deixar para trás aquilo que não pode ser mudado e a caminhar para a frente, porque Deus tem sempre algo novo preparado. Mas para isso é necessário desapegar, soltar o peso que carregamos e crer que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. A vida com Deus é um convite constante para avançar, e não para viver preso no que já passou. José, filho de Jacó, é um exemplo disso. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e esquecido na prisão, José tinha todos os motivos para viver preso em mágoas e sentimentos ruins. No entanto, escolheu permanecer fiel a Deus, confiando que havia um propósito maior. E o Senhor, no tempo certo, o exaltou, colocando-o como governador do Egito e usando sua vida para salvar uma nação inteira. O que teria acontecido se José tivesse se entregado à amargura? Certamente não teria vivido o cumprimento dos sonhos que Deus havia colocado em seu coração. Assim também é conosco. Enquanto permanecermos olhando para as feridas, deixamos de enxergar as portas que Deus abre. Mas quando levantamos a cabeça e seguimos confiando, experimentamos o novo que o Senhor tem preparado. Não é fácil, porque o coração humano muitas vezes se apega ao que passou. A lembrança de palavras duras, de rejeições, de erros cometidos, parecem se levantar como fantasmas para tentar impedir o avanço. Mas Jesus nos chama a entregar tudo isso a Ele. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Essa promessa não é uma frase bonita, é uma realidade espiritual. Quando levamos nossas cargas diante de Cristo, Ele nos dá descanso. Quando confiamos que o valor que temos vem de Deus e não dos homens, encontramos liberdade. E quando nos levantamos em fé, mesmo diante de circunstâncias contrárias, vemos que Ele é poderoso para transformar o cenário. Não se trata de viver uma vida sem lutas, mas de aprender que nas lutas Deus nos fortalece. O apóstolo Paulo, diante de tantas perseguições, de açoites, de prisões, disse: quando sou fraco, então é que sou forte. Porque a força dele vinha do Senhor, não dele mesmo. E é isso que precisamos aprender. Não precisamos provar nossa capacidade diante dos outros,
Porque o Senhor já nos capacitou. Não precisamos mendigar aprovação. Porque já fomos aceitos no amado. Não precisamos andar de cabeça baixa. Porque a nossa vitória vem de Cristo. Ele nos chama para levantar os olhos, para olhar para frente e para crer que o melhor ainda está por vir. Talvez você esteja lendo essas palavras em um momento em que se sente pequeno, sem forças, ou até mesmo esquecido. Mas a verdade é que Deus não se esquece de você. O profeta Isaías disse que ainda que uma mãe se esqueça do filho que gerou, Deus jamais se esquecerá. Ele diz: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Isso significa que você está marcado, registrado, guardado no coração de Deus. Nenhuma lágrima sua passa despercebida. Nenhuma oração fica sem resposta. E nenhuma batalha é maior do que o poder de Deus sobre a sua vida. O Senhor te chama hoje para levantar a cabeça, sacudir o pó e viver o novo que Ele já preparou. O apóstolo Paulo também escreveu em Filipenses 3, 13 e 14, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Esse é o segredo da vida cristã. Não se prender ao que ficou para trás, mas seguir em direção ao que está à frente. E o que está à frente é maior, é melhor, é preparado por Deus. Muitas vezes olhamos para trás com saudade, com arrependimento ou com dor, mas o Senhor nos ensina que o passado não pode definir o futuro. Ele é Deus de novos começos. Ele é especialista em transformar histórias. Ele pega o que está quebrado e faz novo. Ele pega o que está morto e traz vida. Ele pega o que foi perdido e restaura. E a sua vida está nas mãos dele. Portanto, não perca tempo tentando provar para os homens quem você é. O mais importante é viver para agradar a Deus. O apóstolo Paulo disse: se ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Servir a Cristo significa estar disposto a abrir mão da aprovação humana para viver de acordo com a vontade de Deus. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando você entrega o coração a Cristo, quando você decide viver para Ele, tudo começa a ser transformado. E ainda que o mundo não entenda, ainda que muitos não reconheçam, o Senhor olha e se agrada. Ele é quem valoriza você. Ele é quem te sustenta. Ele é quem abre portas que ninguém pode fechar. Ele é quem escreve uma história que vai muito além do que você pode imaginar. Que hoje, ao começar essa semana, você escolha viver debaixo dessa verdade. Você não precisa provar nada para ninguém, porque Deus já te capacitou. Você não precisa ficar preso ao que passou, porque o novo do Senhor está diante de você. Levante a cabeça, caminhe em fé e creia que o melhor de Deus não ficou no passado, mas está reservado no futuro. Ele é fiel para cumprir todas as promessas que fez. Confie, porque a vitória já está decretada em nome de Jesus. Há uma batalha constante dentro de cada ser humano. A luta entre querer ser aceito pelos homens e a necessidade de descansar na aceitação de Deus. Essa batalha já vem desde os tempos bíblicos. Saul, por exemplo, perdeu seu reinado porque estava mais preocupado com o que o povo pensava dele do que em obedecer a Deus. Ele foi escolhido e ungido como rei de Israel. Tinha um chamado grandioso, mas permitiu que a insegurança e a pressão das pessoas o dominassem. Quando Deus ordenou que esperasse Samuel para oferecer sacrifício, ele não esperou, porque temeu a opinião do povo. Esse detalhe, que para muitos parecia pequeno, foi suficiente para que Deus o rejeitasse como rei, porque o Senhor procura corações que o obedeçam e o reconheçam acima de tudo. Isso nos ensina que a vida com Deus não se trata de agradar os olhos humanos, mas de viver em fidelidade àquele que nos chamou. Se tentarmos viver para provar nossa capacidade, vamos nos desgastar, porque nunca será suficiente. Sempre haverá alguém que vai criticar, alguém que vai duvidar, alguém que vai apontar o dedo. Mas quando vivemos para Deus, não precisamos dessa aceitação, porque a aprovação do céu é mais importante que os aplausos da terra. Lembre-se, os aplausos de hoje podem ser os mesmos que amanhã vão virar acusações. Jesus mesmo viveu isso. O mesmo povo que o recebeu com ramos e gritos de Hosana, quando entrou em Jerusalém, foi o povo que, dias depois, gritou: crucifica-o! Essa é a natureza humana, inconstante, limitada, frágil, mas Deus é imutável.
eterno, e o amor dele não depende de circunstâncias. Se pararmos para pensar, a vida cristã é um convite constante para confiar que a nossa identidade não está nas circunstâncias nem nos julgamentos humanos, mas naquilo que Deus diz a nosso respeito. Ele declara que somos filhos. O Espírito Santo testifica em nós que somos filhos de Deus. E ser filho significa ter herança, significa ser amado. Significa ter alguém que cuida, protege e guia. Não é maravilhoso saber que não precisamos conquistar esse amor? Ele já foi derramado sobre nós em Cristo Jesus. Isso nos dá liberdade para viver sem medo, sem tentar o tempo todo mostrar algo que não precisamos mostrar. Porque, no fundo, o que Deus espera de nós não são demonstrações para os homens, mas um coração entregue e disposto a obedecer. Muitos vivem presos em sentimentos de inferioridade, carregando culpas do passado, acreditando que não são bons o suficiente. Talvez você esteja entre essas pessoas, lutando contra pensamentos que insistem em dizer que você falhou demais, que não merece mais nada, que seu futuro está perdido. Mas ouça bem, isso é mentira do inimigo. O diabo é o acusador dos irmãos, como diz Apocalipse, mas Cristo é o nosso advogado fiel. Quando entregamos nossa vida a Ele, somos justificados, perdoados, lavados no sangue do Cordeiro. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso não significa que não erraremos, mas que a graça de Deus nos levanta sempre que caímos. O Senhor não olha para os erros como o mundo olha. Ele vê o coração arrependido, vê a disposição em recomeçar, vê o desejo de andar em novidade de vida. Pedro é um exemplo disso. Ele negou Jesus 3 vezes no momento mais difícil, quando seu mestre estava sendo levado para ser crucificado. Pedro chorou amargamente, sentiu-se um fracasso, alguém que falhou com aquele a quem prometera fidelidade. Mas após a ressurreição, Jesus o procurou, não para acusá-lo, mas para restaurá-lo. À beira do mar perguntou 3 vezes, Pedro, tu me amas? E a cada resposta, Jesus confirmava, apacenta as minhas ovelhas. Isso mostra que, para Deus, o passado não determina o chamado. O amor de Cristo é capaz de restaurar até mesmo os que mais falharam. E é isso que Ele quer fazer conosco. Não nos prender às quedas, mas nos levantar para viver o novo. Então levante a sua cabeça. Não fique parado olhando para as derrotas, porque Deus não desistiu de você. Enquanto houver vida, haverá chance de recomeçar. Enquanto o sopro do Espírito estiver em você, haverá esperança. A Bíblia diz em Lamentações que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que todos os dias são uma nova oportunidade. O que passou ficou para trás. Hoje é dia de levantar e seguir. Hoje é dia de crer que algo novo virá. Mas talvez você se pergunte, como viver esse novo? Como deixar o passado para trás? A resposta está em Cristo. Ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é a vida. Não há como experimentar novidade se não for nele. Jesus disse, eis que faço novas todas as coisas. O problema é que muitos querem o novo, mas continuam agarrados ao velho. Querem um futuro diferente, mas não largam as feridas do ontem. Querem milagres, mas não soltam a incredulidade. Querem vitória, mas não abandonam a murmuração. Para viver o novo, é preciso entregar o controle a Deus, confiar que Ele sabe o que faz e deixar que Ele conduza cada passo. Abraão é um exemplo de fé nesse sentido. Ele deixou sua terra, sua parentela, tudo o que lhe era familiar, para seguir uma promessa. Ele não sabia para onde ia, mas sabia quem o guiava. E porque confiou, viveu milagres. Tornou-se pai de uma grande nação. Assim também é conosco. Para viver o novo, é preciso confiar, mesmo quando não entendemos. É preciso caminhar pela fé e não pela vista. É preciso acreditar que o Deus que promete é fiel para cumprir. E enquanto caminhamos, precisamos aprender a valorizar quem realmente nos valoriza, o Senhor. As pessoas podem não reconhecer seu esforço, podem não aplaudir suas conquistas, podem não enxergar sua dedicação, mas Deus vê. Jesus disse que até mesmo um copo de água dado em seu nome não ficará sem recompensa.
Ele vê o secreto, ele observa o oculto, ele valoriza aquilo que os homens não percebem. Portanto, não desanime se ninguém reconhece. Não desanime se parece que ninguém vê. O céu está vendo. E o céu é quem recompensa. Há um tempo certo para tudo. O agricultor planta hoje, mas não colhe amanhã. Ele espera a chuva, espera o crescimento, espera o fruto amadurecer. Assim é na vida espiritual. Muitas vezes não vemos o resultado imediato, mas isso não significa que não vai acontecer. O processo é necessário. Enquanto esperamos, Deus trabalha em nós. Ele molda o caráter, fortalece a fé, alinha o coração. Quando menos esperamos, o fruto aparece. E então entendemos que valeu a pena permanecer. Portanto, nesta caminhada, não fique ansioso com o que os outros dizem ou pensam. Olhe para Cristo. Ele é a fonte. Ele é a razão. Ele é o alvo. O autor de Hebreus diz que devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não é olhando para os homens. Não é olhando para as circunstâncias. É olhando para Ele, porque é Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos leva além. E ao olhar para Ele, aprendemos que a verdadeira vitória não está em provar algo para os outros, mas em cumprir o propósito de Deus em nossa vida. A maior conquista não é ser aplaudido, mas ser aprovado por Deus. A maior recompensa não é reconhecimento humano, mas ouvir um dia do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Essa é a meta, esse é o alvo. Essa é a razão de continuarmos. Então, que essa palavra fortaleça seu coração nesta semana. Não viva para provar nada a ninguém. Viva para agradar a Deus. Não se prenda ao passado. Caminhe em direção ao novo. Não ande de cabeça baixa. Levante-se em fé. O Senhor está contigo. Ele te capacitou. Ele te escolheu. Ele te valoriza. E no tempo certo, Ele fará florescer o fruto do que você tem semeado. Existem momentos na vida em que o peso do passado parece maior do que a esperança do futuro. O coração humano tende a revisitar feridas, a relembrar perdas, a repassar erros como se pudesse voltar atrás e consertar. Mas a verdade é que não há volta. O que passou, passou. A única direção que Deus nos chama a seguir é para frente. E ainda assim, quantos vivem aprisionados ao ontem, sem perceber que isso os impede de desfrutar do hoje e de sonhar com o amanhã? O apóstolo Paulo tinha um passado que poderia facilmente tê-lo aprisionado. Ele foi perseguidor da igreja, consentiu na morte de cristãos. Estava presente quando Estevão foi apedrejado. Humanamente falando, ele carregava um peso enorme, mas quando teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, sua vida foi transformada. Paulo poderia ter passado o resto da vida se culpando, preso à vergonha, paralisado pelo remorso. Mas ele entendeu que a graça de Deus é maior do que qualquer pecado. Ele recebeu perdão, foi chamado, foi enviado, e sua vida se tornou um testemunho de que ninguém está fora do alcance da misericórdia divina. Ele mesmo disse: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. 1 Coríntios 15:10. Isso nos mostra que o que Deus tem para nós não depende do que fomos, mas do que estamos dispostos a ser a partir do encontro com Ele. Não importa quão manchada esteja a sua história. Não importa o quanto você tenha errado. O Senhor é capaz de reescrever sua trajetória. Ele não apaga o passado da memória, mas redime o passado pelo poder da cruz. Aquilo que parecia motivo de vergonha se torna testemunho de transformação. Aquilo que parecia derrota se transforma em sinal da vitória que ele realizou. Mas para viver isso, é preciso tomar uma decisão, deixar as coisas velhas para trás. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esquecer aqui não significa apagar da memória, mas decidir não viver preso àquilo. É uma escolha de fé. É olhar para frente, mesmo que as lembranças tentem puxar para trás. É decidir confiar que o que está diante é maior do que o que ficou atrás. É acreditar que o melhor de Deus não ficou no passado, mas está reservado para o futuro. E quando falamos em viver o novo de Deus, precisamos entender que Ele não se limita às nossas expectativas.
Muitas vezes pensamos pequeno, esperamos pouco, nos acostumamos com migalhas, quando Deus tem banquetes preparados. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Só que, para experimentar esse mais, precisamos sair da zona de conforto, abandonar a velha mentalidade e crer no sobrenatural. O povo de Israel, quando saiu do Egito, experimentou a libertação. Viram o mar se abrir, o maná cair do céu, a água brotar da rocha. Mas mesmo assim, muitos queriam voltar para o Egito, porque o coração deles estava preso ao passado. Eles tinham saído da escravidão, mas a escravidão ainda não tinha saído deles. Por isso, muitos não entraram na terra prometida. Assim também acontece conosco. Deus já nos libertou, já nos chamou para uma vida nova. Mas, se não mudarmos a mente, continuaremos presos ao que passou. É necessário renovar o entendimento. Paulo escreve em Romanos 12:2: Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que o novo de Deus não acontece apenas nas circunstâncias, mas primeiro na nossa mente e no nosso coração. Quando decidimos pensar de acordo com a palavra, quando escolhemos crer nas promessas, quando rejeitamos a mentira do inimigo e abraçamos a verdade de Cristo, começamos a experimentar essa transformação. É natural que nesse processo venham lutas. O inimigo não quer que avancemos. Ele vai tentar lançar pensamentos de desânimo, de incapacidade, de acusação. Ele vai usar pessoas para criticar, zombar, duvidar. Mas precisamos lembrar que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Espírito Santo é nosso consolador, nosso guia, nosso ajudador. Ele nos fortalece na fraqueza, nos lembra das promessas, nos dá direção. Não caminhamos sozinhos. Davi é um exemplo de alguém que soube confiar em Deus, mesmo diante das críticas. Quando se apresentou para lutar contra Golias, foi ridicularizado por seus irmãos e até por Saul, que disse que ele não tinha condições. Mas Davi não se deixou abalar. Ele sabia em quem cria. Ele não foi com espada nem com lança, mas em nome do Senhor dos Exércitos. E a vitória veio. Isso mostra que não precisamos provar nada para ninguém. Precisamos apenas confiar em Deus e agir em fé. No tempo certo, Ele mostrará através de nós o seu poder. Por isso, não gaste energia tentando convencer os outros do seu valor. Viva para Deus. Faça o seu melhor para Ele. Trabalhe como quem trabalha para o Senhor e não para os homens. Porque é do Senhor que vem a recompensa. Ele vê seu esforço, vê sua fidelidade, vê o que ninguém mais vê. E Ele é justo para recompensar. Ainda que os homens fechem os olhos, o céu está atento. E quando falamos de levantar a cabeça, não é apenas uma expressão. É um ato de fé. Levantar a cabeça significa olhar para cima, para o alto, de onde vem o nosso socorro. Significa não andar curvado pelo peso das circunstâncias, mas erguido pela esperança em Cristo. Significa acreditar que, mesmo quando tudo parece contrário, Deus continua no controle. O salmista disse: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse é o segredo. Levantar os olhos, confiar no Senhor, descansar na certeza de que Ele cuida de nós. E ao vivermos o novo de Deus, experimentamos uma paz que o mundo não pode dar. Uma paz que não depende de circunstâncias, mas da presença. Jesus disse: A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Essa paz é sobrenatural. É aquela que guarda o coração mesmo em meio à tempestade. É aquela que nos faz dormir tranquilos, ainda que o barco pareça afundar, porque sabemos que Cristo está conosco. Talvez sua semana tenha começado pesada, com desafios, com preocupações. Mas eu te digo em nome de Jesus, levante-se em fé. O Senhor está contigo. Não se prenda ao passado. Não se preocupe com o amanhã. Viva o hoje com confiança, sabendo que Deus já preparou tudo. E quando vier a ansiedade, lembre-se do que Paulo escreveu em Filipenses 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes apresentem tudo a Deus em oração e súplicas. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Então, ore, entregue seus sentimentos a Ele.
Fale com Deus como quem fala com um amigo. Coloque diante dele suas dores, seus medos, seus sonhos. Ele ouve, ele se importa, ele responde. Talvez não da forma que você espera, mas sempre da forma que você precisa. O Senhor é Pai, e Pai cuida, Pai protege, Pai guia, Pai valoriza. Você não está sozinho. Que essa palavra seja para você um lembrete. Não viva para provar sua capacidade. Viva para glorificar a Deus. O valor que você tem não está no que os outros pensam, mas no que o Criador diz. E Ele diz que você é escolhido, amado, guardado, filho. Isso basta. Isso é suficiente. Caminhe com essa certeza. Levante a cabeça. Esqueça o que ficou para trás. Viva o novo de Deus. Ele tem o melhor para a sua vida. Chegamos a um ponto essencial da caminhada. Com Deus, aprender a viver no novo sem medo, com a confiança de que o Senhor é quem sustenta todas as coisas. O novo de Deus não é apenas uma fase melhor, não é apenas uma mudança de circunstâncias. É uma transformação interior que gera vida, coragem e esperança. Ele não nos convida para um recomeço superficial, mas para uma mudança profunda que envolve coração, mente e espírito. Muitos desejam viver o novo, mas permanecem presos a sentimentos que os limitam. É como alguém que recebe uma chave para abrir uma porta, mas tem medo de girá-la porque não sabe o que encontrará do outro lado. A insegurança, o apego ao conhecido e a falta de fé impedem muitos de avançar. Mas a palavra de Deus é clara. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Esse versículo é um chamado para levantar a cabeça, respirar fundo e seguir em frente, confiando que não caminhamos sozinhos. O Senhor nos toma pela mão e nos guia passo a passo. E mesmo que não entendamos os caminhos, Ele sabe exatamente aonde quer nos levar. A fé não se apoia naquilo que vemos, mas naquilo que cremos. E crer é acreditar que se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quando falamos em esquecer o que ficou para trás, precisamos lembrar que não é apenas deixar de lado erros ou culpas, mas também não viver preso às glórias do passado. Muitas pessoas se acostumaram a contar apenas vitórias antigas, milagres antigos, experiências antigas. Mas Deus é Deus de hoje. Ele é Deus de novas experiências, novas vitórias, novos milagres. Não podemos viver apenas de memórias. Precisamos viver de fé ativa. O maná que caía do céu para o povo de Israel tinha validade apenas para aquele dia. Se alguém tentasse guardar para o dia seguinte, estragava. Isso mostra que o sustento de Deus é diário, constante, renovado. Ele nos chama para depender dele todos os dias. É por isso que Jesus nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não é o pão de ontem, não é o de amanhã, é o de hoje. Isso nos lembra que a vida com Deus é uma caminhada diária. Não precisamos carregar o peso do futuro, nem o peso do passado. Precisamos viver o hoje com confiança, sabendo que amanhã Ele continuará sendo fiel. Talvez você esteja vivendo dias em que o futuro parece incerto. Talvez olhe para a frente e não veja saída. Não veja portas abertas, não veja perspectiva. Mas lembre-se, o Deus que abriu o mar diante de Moisés é o mesmo que abre caminhos hoje. O Deus que derrubou muralhas diante de Josué é o mesmo que derruba obstáculos na sua vida. O Deus que sustentou Elias no deserto é o mesmo que sustenta você. O mesmo Deus, com o mesmo poder, continua agindo. Ele não mudou, não perdeu força, não se esqueceu de você. Ele é fiel. Por isso, não viva refém do que as pessoas pensam ou dizem. O mundo é inconstante. Hoje aplaude, amanhã critica. Hoje exalta, amanhã esquece. Mas Deus permanece o mesmo. O seu amor não oscila. Ele não valoriza você pelo que você faz, mas pelo que você é nele. Você é filho, e filho não precisa provar para o pai que merece ser amado. Ele já é amado. Assim também, você não precisa provar sua capacidade para Deus, porque Ele mesmo é quem te capacita. A Bíblia diz em Jeremias 29:11, Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Isso mostra que o Senhor já tem um plano perfeito. Ainda que o cenário pareça bagunçado, Ele está no controle. Às vezes, Deus permite que portas se fechem porque sabe que não é o melhor. Às vezes, Ele tira algo da nossa vida porque tem algo maior preparado. O que para nós é perda, para Ele é livramento. O que para nós parece atraso, para Ele é cuidado. E quando entendemos isso, o coração encontra descanso. Não precisamos viver ansiosos. Não precisamos nos comparar com os outros. Não precisamos correr para provar nada. Precisamos apenas confiar. O salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. O segredo está em entregar. Quando entregamos, paramos de carregar sozinhos. Quando entregamos, descansamos. Quando entregamos, vemos o sobrenatural acontecer. A vida cristã é marcada por essa entrega diária. Todos os dias precisamos escolher a quem vamos ouvir. As vozes que tentam nos desanimar ou a voz do Espírito que nos fortalece. As vozes humanas podem dizer que você não consegue, que não é capaz, que não tem valor. Mas a voz de Deus diz que você é mais do que vencedor em Cristo. Jesus, o mundo pode dizer que acabou, mas Deus diz que está apenas começando. O inimigo pode dizer que não há saída, mas Deus abre caminhos onde não existem. É nesse ponto que precisamos aprender a levantar a cabeça. Levantar a cabeça é um ato espiritual. É decidir olhar para cima e não para baixo. É escolher a fé e não o medo. É declarar: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Quando o inimigo tentar te fazer desistir, lembre-se, você não está sozinho. Deus é o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E ao viver esse novo, você se torna testemunho vivo da graça de Deus. Sua vida passa a ser um reflexo do poder dele. Outros olharão para você e verão que o Senhor é fiel. Assim como Daniel foi exaltado em meio à Babilônia, assim como José foi exaltado no Egito, assim como Esther foi usada no palácio, você também será usado por Deus para mostrar ao mundo que Ele ainda faz milagres. Não importa onde você esteja, não importa a situação em que se encontra, Deus pode transformar tudo. Por isso, nesta semana, escolha viver motivado pela palavra. Comece os dias agradecendo. A gratidão abre portas, muda atmosferas, transforma corações. Não olhe para o que falta, olhe para o que Deus já fez. Não foque no que perdeu, foque no que Ele ainda vai realizar. E, sobretudo, viva com fé. A fé não é um sentimento, é uma decisão. Decida crer, decida confiar, decida esperar. Porque os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O novo de Deus está diante de você. Levante a cabeça. Deixe para trás as dores, as culpas, as críticas, as comparações. Viva com confiança, sabendo que o Senhor te valoriza, te capacita e te sustenta. Ele é a sua força, Ele é a sua esperança, Ele é o seu socorro. E nada poderá impedir o cumprimento do que Ele já decretou para a sua vida. Que esta palavra seja um marco no seu coração. Que a partir de hoje, você viva livre do peso de provar algo a alguém. Que você entenda que seu valor vem do céu, não da terra. Que você se levante em fé, esqueça o que ficou para trás e viva o novo de Deus. Porque o novo já chegou. E é maior, é melhor, é abundante, é eterno. Tenha uma semana abençoada, cheia de paz, fé e esperança. E nunca se esqueça, você é amado, escolhido e valorizado por Deus.